Graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que a gente para ler um pouquinho da palavra do Senhor e refletir um pouquinho naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar esse momento com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra. Abençoa para que Teu Espírito em nossas vidas nos guie, nos capacite, nos oriente e nos dê inspiração para ler e entender a Tua palavra e para que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos já para o texto de hoje. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela, disse ele, mas o pai dela não o deixou entrar. Eu tinha certeza que você a odiava, explicou ele, por isso eu a dei como esposa a seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita, case-se com ela. Aqui, lembrando que nós vimos no outro capítulo que a esposa a noiva de Sansão, com quem ele queria casar, depois da confusão que aconteceu, o pai dela deu ela em casamento para um dos acompanhantes que Sansão tinha no casamento. Sansão disse: Dessa vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer a vocês, filisteus. Então saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim queimou tudo, tanto os feixes já ceifados como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. Quem fez isso? Perguntaram os filisteus. E responderam: Foi Sansão, pois seu sogro de Timna deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus: Não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelos que fizeram. Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna, na rocha de Etã. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: Por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam: Viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe que os filisteus nos dominam? Lembrando que os filisteus estavam dominando Israel por 40 anos. Disseram a Sansão: O que você está fazendo conosco? Sansão respondeu: Só fiz a eles o que fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhe disseram: Viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometam que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, responderam eles. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Lei, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimados, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento, que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele a pegou e a usou para matar 1.000 filisteus. Então disse: Com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada e aquele lugar ficou chamado de Ramat-Leí. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: Por meio da força de teu servo concedeste esse grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar a água de um buraco do chão em Leí. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Hacoré, que existe em Leí até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Então a gente vê aqui um pouco de conflito. Nós temos sempre que lembrar quando nós temos esses pontos que são um pouco duvidosos. Duvidosos no sentido de parece que a moral daqueles que estão sendo considerados como mocinhos, e mocinhos entre aspas, é duvidosa. E realmente, Deus está usando pessoas que não necessariamente são totalmente segundo o seu coração, para
cumprir os seus objetivos. Ele já fez isso com várias pessoas. Ele fez isso com Balaão, que apesar de receber mensagens do Senhor, apesar de dizer que servia o Senhor, não era uma pessoa que servia o Senhor. Mais para frente na história de Balaão nós vimos que o Senhor mesmo trouxe para ele julgamento. Da mesma forma, Sansão. Aqui a gente vê que Sansão transita entre ser devoto ao Senhor, aqui quando ele faz uma oração para o Senhor, quando ele se preocupa com as leis que o Senhor mandou, porque, por exemplo, ele chamou os filisteus de incircuncisos, ou seja, aqueles que não tinham aliança com o Senhor. Sansão clamou ao Senhor, mostrando que ele tinha o Senhor como Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele tomou diversas atitudes que não vão de encontro com aquilo que o Senhor nos revelou depois, até por Jesus. Mas a gente tem que lembrar sempre de que a revelação até esse momento é limitada, de que o Senhor agia de maneira diferente, dado as ações, dado as inclinações do coração daqueles que estavam naquele momento, naquele lugar, naquela época. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta, com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá, e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu junto com a tranca. Colocou-os sobre os ombros e os levou para o alto da colina que fica em frente de Hebrom. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão, para que ele lhe diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Lembrando que Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Imagina o quanto que eles estavam dando de dinheiro para Dalila. Assim, Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte? Como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar? Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco novas, e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo de sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim, Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes, e de novo, Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. E só um comentário, na realidade, meu. Aqui eu fico pensando se Sansão não percebeu que isso era uma armadilha. E talvez como o coração desse homem estava cego por essa mulher, a ponto de ver que ela estava perguntando para ele qual era a sua fraqueza, e por 2 vezes seguidas ela o amarrar com aquilo que ele disse que era a fraqueza dele, e nessas 2 vezes seguidas acontecerem de terem filisteus para o atacá-lo. Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças de meu cabelo no pano de seu tear e o prendesse com o pino do tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Depois prendeu-o com o pino do tear. De novo ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano.
Então Dalila disse: Como você pode dizer que me ama, se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Veja, a pessoa que ele escolheu para estar do seu lado, indo contra a vontade do Senhor, estava procurando como que ele poderia destruí-lo. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Deste modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a mover cereais na prisão. Não demorou muito, porém, e seu cabelo começou a crescer de novo. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu Deus, Dagom. Nosso Deus nos deu a vitória sobre nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura, já estavam muito bêbados e começaram a gritar: Tragam Sansão para que nos divirta. Assim, trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre as 2 colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: Ponha minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus estavam presentes. E havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais essa vez. Permite que, com um só golpe, eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: Que eu morra com os filisteus! E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Aqui tem uma história que mostra um homem que ele se afastou do Senhor. Ele não ficou, apesar de ter o coração que queria servir ao Senhor, ele não estava totalmente dedicado. As suas ações estavam indo contra aquilo que o Senhor queria, contra as ordens do Senhor. E por conta disso, ele pagou o preço e o Senhor o abandonou. Entretanto, a gente vê aqui também a questão do arrependimento e as misericórdias do Senhor. Sansão orou com o coração quebrantado, com o coração arrependido, com sinceridade no coração, e o Senhor ouviu ele mais uma vez e permitiu que ele cumprisse o propósito para o qual ele foi chamado, que seria libertar o povo de Israel dos filisteus. E as ações de Sansão, mesmo entre seus erros e seus acertos, o seu arrependimento, fez com que o povo de Israel fosse liberto, e assim o Senhor usou alguém que não necessariamente era a pessoa com as ações mais corretas diante do Senhor, mas ainda assim foi utilizado pelo Senhor para trazer a libertação para os israelitas. E outra coisa que nós vemos aqui é que gradativamente, a cada vez que tem um novo juiz, a cada tempo que passa, desde que Israel entrou na Terra Prometida, nós vemos a degradação de Israel.
nós vemos Israel se corrompendo, Israel se tornando cada vez mais afastada do Senhor com suas ações, com seus pensamentos. Aqui nós temos um juiz, alguém escolhido pelo Senhor. Lá no começo nós vimos que as pessoas que eram escolhidas pelo Senhor eram pessoas totalmente devotas ao Senhor, pessoas que tinham suas ações e o seu coração voltados para o Senhor. Aqui nós vemos Sansão, que apesar de ter o seu coração temente ao Senhor, não é totalmente temente, porque as suas ações não demonstram o seu temor total para Deus. As suas ações, dormir com prostituta, ser uma pessoa irascível, ser uma pessoa que desdenha da lei do Senhor, que casou com uma mulher estrangeira indo contra a lei do Senhor, ainda assim, o Senhor ainda continua usando para libertar o povo de Israel e cumprir o seu propósito no meio do seu povo. João 2, do 1 até o 25. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." "Mulher, isso não me diz respeito", respondeu Jesus. "Minha hora ainda não chegou." Sua mãe, porém, disse aos empregados: "Façam tudo o que ele mandar." Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos seus empregados: "Encham os potes com água." Quando os potes estavam cheios, disse: "Agora, tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias." Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. "O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro", disse ele. "Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora." Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: "Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado." Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: "O zelo pela casa de Deus me consumirá." "O que você está fazendo?" questionaram os líderes judeus. "Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso?" "Pois bem", respondeu Jesus, "destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei." Eles disseram: "Foram necessários 46 anos para construir esse templo e você o reconstruirá em 3 dias?" Mas quando Jesus disse "este templo", estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em sua palavra. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Salmo 103, do 1 ao 22, Salmo de Davi. Todo meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre.
Não nos castigará por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que os temem, pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo. Desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos, dos que guardam sua aliança, dos que obedecem a seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Sim, louvem o Senhor, os exércitos de anjos, os que o servem e fazem a sua vontade. Louve o Senhor, tudo que ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Todo o meu ser, louve o Senhor. E por fim, Provérbios 14, do 17 ao 19. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Quem trama o mal é odiado. Os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Os maus se prostrarão diante dos bons, os perversos se curvarão à porta dos justos. E essa foi a leitura de hoje, espero que ela entre no seu coração, que faça morada, que você possa continuar recebendo essa palavra aí na sua vida, para que você consiga aplicar, para que nós possamos refletir a glória do Senhor. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que ela continue ecoando em nossos corações, que nós possamos cada dia mais entender a Tua palavra. Nos dê capacidade, nos dê inteligência, nos dê sabedoria para distinguir aquilo que é do Senhor, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Senhor, abençoa o nosso dia, para que tudo que nós fizermos seja para a sua glória. Senhor, abençoa o nosso trabalho, abençoa os nossos estudos, abençoa o nosso lazer, abençoa nossas atividades em nossas casas, para que tudo que fizermos seja guiado e que o Senhor nos dê a vitória em todas as nossas empreitadas. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão enfermos em suas casas, para que o Senhor traga cura, para que o Senhor traga restauração. Abençoa aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, para que o Senhor traga, Senhor, sustento para a casa dos teus servos, para que o Senhor venha abrir portas, trazer empregos, para que o Senhor possa abrir os céus na vida do teu povo. Senhor, continua conosco nesse dia. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere e não se esqueça de que tudo que você fizer tem que ser para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.